Olá, meus amigos. Mais uma vez é o professor Valdemir Santiago, mais um vídeo aqui. Hoje vamos falar de um assunto aí que eu vejo os pregadores pregando muito errado, certo? Vamos falar sobre Zaqueu. Muitos pregadores aí dizem que Zaqueu era ladrão. Eu só gostaria de saber onde eles leram isso na Bíblia, porque em lugar nenhum da Bíblia está dizendo que Zaqueu era ladrão. Eu vou ler o texto aqui na minha tradução. E vamos ver então quem era que era o ladrão, certo? Vamos lá. Lucas 19, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, certo? Então a Bíblia diz que Jesus estava entrando em Jericó, Zaqueu morava nesta cidade. A Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura, teve que subir em uma árvore então para ver Jesus passar ali. Quando Jesus chegou embaixo dessa árvore, olhou para cima e disse assim: Zaqueu, desce, porque hoje vou estar contigo em tua casa. A pergunta é: quem foi que falou para Jesus que aquele homem chamava Zaqueu? A Bíblia diz que Zaqueu era um publicano, aliás, chefe dos publicanos. O que era um publicano? Publicano era um judeu que cobrava impostos dos judeus, mas trabalhava para Roma. Ele era um funcionário público, certo? A Bíblia diz que Zaqueu era rico. Diz que Zaqueu era pobre. Ora, você acha que o Império Romano ia contratar uma pessoa sem conhecimento, sem preparação nenhuma para trabalhar como chefe dos publicanos? Zaqueu era um homem estudado, muito embora a Bíblia não diz isso, mas se você analisar o Império Romano, não vai contratar uma pessoa de qualquer maneira para colocar lá para cobrar imposto. E outra coisa, os romanos não iam colocar um ladrão para cobrar impostos. Os romanos iam pegar uma pessoa, vamos dizer assim, que tem dignidade, que fosse honesto. A Bíblia diz que Zaqueu era rico. A pergunta é, de onde veio essa riqueza? É lógico que foi do trabalho dele. Se um publicano já ganhava bem, você imagine o chefe dos publicanos. Zaqueu, ele era chefe, certo? Então, vou continuar lendo aqui, diz assim: ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar ali, certo? Então, ele queria ver Jesus. E então Jesus chamou ele, entrou na casa dele, conversou com ele. A Bíblia não relata o que Jesus conversou com ele, mas olha só o que Zaqueu disse. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou, aliás, aqui eu já li, né? Mas eu vou ler novamente. Olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria, certo? Muita gente ficou irada porque Zaqueu era um publicano e diz assim: mas Jesus entrar na casa de um publicano, né? E muita gente diz assim: como que Jesus entrou na casa de um ladrão? Eu gostaria que alguém lesse na Bíblia onde está a passagem que diz que Zaqueu era ladrão. No verso 7 diz assim: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Ué, pecador todo mundo era, o único que não tinha pecado era Jesus. As pessoas que estavam acusando Zaqueu não era pecador também? Eles não faziam nada de errado? Verso 8: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade de meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, ó, e se de alguém ele extorquiu alguma coisa, ele não disse que extorquiu. As pessoas é que estão falando isso por aí, certo? Zaqueu não disse que ele roubou nada de ninguém. Jesus não disse que Zaqueu era ladrão. E ele continua aqui, ó. Devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O problema é que os judeus não acreditavam em Jesus, certo? Zaqueu era um judeu. Zaqueu nunca foi ladrão, não está escrito em lugar nenhum. Esses pregadores que sobem e vai até o púlpito da igreja aí, está pregando que Zaqueu era ladrão, senhores deveriam estudar mais a Bíblia, viu? Os senhores estão enganando as pessoas. Aí pergunta, por que então que a maioria das pessoas prega que Zaqueu era ladrão? Porque não estuda a Bíblia. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim: não devemos ir além do que está escrito. Se não está escrito, não está escrito. Não adianta ficar inventando moda, certo? Ou seja,
O que acontece então? Um pregador sobe, vai ao púlpito da igreja e diz que Zaqueu era ladrão. Esse aí é daqueles que não examinam as escrituras. Então o que acontece? Quando ele termina de pregar, aquele que estava sentado lá ouvindo o sermão, ele acredita que realmente Zaqueu era ladrão. E aí, na próxima oportunidade que ele tiver de pregar, ele também vai dizer que Zaqueu era ladrão, porque ele ouviu o outro falar. Mas ele não estudou a Bíblia, ele não examinou, certo? Então vai cair aonde? Vai cair lá em Mateus 22, versículo 29, no início do verso diz assim, errais não conhecendo as escrituras. Então a pessoa alegar que Zaqueu era um ladrão é muita falta de conhecimento, certo? Por que então, o professor, que as pessoas têm essa falta de conhecimento? Porque não gasta tempo nas escrituras, ou seja, a maioria dos pregadores hoje, sabe o que eles estão, o que gasta o tempo deles? É futebol, novela, eles estão preocupados com isso aí. Todos esses pregadores, 99,9%, todos eles torcem para um time de futebol. Eu não sou contra alguém torcer, mas a pessoa ficar 2 horas na frente de uma televisão assistindo futebol e depois pegar uma Bíblia e ir ao púlpito de uma igreja e pregar que Zaqueu era um ladrão, me desculpe, amigo, você não tem capacidade nenhuma para pregar o que você está falando. Você está errando, você está induzindo pessoas ao erro. Qual passagem da Bíblia que diz que Zaqueu era ladrão? Nenhuma. Então você está caindo onde lá Paulo falou. 1 Coríntios 4,6. Você está indo além do que está escrito. Certo? Aí, Paulo também disse lá em Mateus, aliás, 1 Timóteo 1, versículo 7. Querendo ser mestres da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. É o que essas pessoas estão dizendo. E outra coisa, tem muitos outros assuntos aí na Bíblia que estão pregando errado. E eu vou desmascarar essas mentiras aqui, certo? Por exemplo, estão dizendo por aí que o ladrão da cruz foi com Jesus para o paraíso naquele dia. Eu vou provar na Bíblia que o ladrão não foi para o paraíso. Estão dizendo por aí também, pregando nos púlpitos das igrejas, que Maria Madalena era prostituta. Eu vou provar na Bíblia que Maria Madalena nunca foi prostituta. Quem fala isso está acusando pessoas inocentes, certo? Outra coisa, como eu disse, falar que Zaqueu era ladrão é muita falta de conhecimento, ou seja, a pessoa não está estudando Bíblia. Me desculpe, amigo, você está perdendo tempo com outra coisa, menos com a palavra de Deus. É o que eu sempre falo aqui. Paulo disse para Timóteo lá em 2 Timóteo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Certo? Então isso aí, seus líderes, é para os senhores, tá? Estudar a Bíblia para não estar ensinando errado os membros da sua igreja. Falar que Zaqueu era ladrão, isso aí é muita falta de conhecimento. Quem diz isso não sabe o que está falando, certo? Então, eu recomendo que o senhor estude mais a Bíblia, para quando abrir a palavra, você ter autoridade para falar. Porque se um dia você estiver pregando no púlpito da igreja e alguém falar que você pregar que Zaqueu era ladrão e a pessoa mandar você provar, você vai passar vexame, porque você não vai provar em lugar nenhum, porque não está escrito. Isso aí é invenção sua, isso aí é invenção dos pregadores, muitos teólogos achando porque tem um título de teologia, acredita que ele é a pessoa que grande conhecedor da palavra, mas infelizmente estão pregando coisas erradas, certo? Infelizmente estão, como se diz, falando daquilo que não sabem, falando daquilo que não estudaram, falando daquilo que não é verdade, certo? Estão incriminando pessoas inocentes, correto? Eu vou ficando por aqui, volto muito em breve aí, vou gravar um vídeo aí sobre o ladrão que não foi para o paraíso. A pergunta é, então Jesus mentiu para o ladrão? Não, as pessoas é que não estão estudando a Bíblia, estão pregando coisas que eles não sabem do que estão falando, ok? Até a próxima.